Quem nunca ouviu falar do famoso, o temido Mercúrio retrógrado? Então, hoje, calma, que o Mercúrio não está retrógrado nesse momento, mas eu quero trazer um pouco falando do planeta Mercúrio, porque muitas pessoas apenas sabem do Mercúrio retrógrado, apenas lembram dele quando ouvem falar, ou quando enrosca alguma coisa, ou quando ouvem falar que Mercúrio está retrógrado. Eu já vi até pessoas dizendo assim, ai, a internet hoje estava falhando, ai, meu celular estava falhando, ai, não sei, na minha voz eu estava me enroscando na hora de me comunicar. Deve ser Mercúrio retrógrado. Não tem nem noção muito do que é isso, não tem nem noção muito desse assunto, mas já ouviu falar alguma coisa e já sai por aí dizendo, ó, deve ser culpa, vamos culpar logo esse planeta. Então eu quero fazer um pouquinho hoje sobre o planeta Mercúrio, porque eu já trouxe no mapa, então, sobre o retorno de Saturno, e aí me veio, assim, de trazer também um pouquinho de cada planeta para nossa playlist aí de assuntos sobre astrologia. Se você ainda não conhece a playlist, eu vou deixar aqui no izinho para você ir buscar essa playlist, que tem muita coisa para você utilizar no seu dia a dia, para você ir buscar respostas no seu mapa astral e para saber aonde esses assuntos vão estar em pauta. Então hoje falar um pouquinho sobre Mercúrio. Esse, para começo de conversa, a gente gosta muito de utilizar essa denominação, eu acho que é grega, agora não vem aqui da onde é a origem. Mas enfim, acho que é mitologia grega, se eu não me engano. Que me corrige se eu estiver errado, não tem problema nenhum, eu não sou perfeita e eu tenho certeza que não vai me abalar também se estiver cometendo um erro aqui de dizer que não é o que é, tá? Perdão se errei, tá bom? Falhas minhas, eu não sei, não tenho essa certeza. Tudo bem, tá? Mas a gente utiliza muito essa frase quando a gente vai explicar para uma pessoa no conhecimento do seu mapa astral o que é Mercúrio, ou como a gente denomina para as pessoas entenderem aonde está Mercúrio, porque Mercúrio seria o mensageiro dos deuses. Então, aquele que traz. Daqui a pouco talvez eu tenha a explicação aqui direitinho, porque eu tô com uma anotação aqui de conteúdos para trazer, tá? E então eu tenho que olhar um pouquinho também. Calma lá. Então, Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Olha só que legal. Então, aquilo que as pessoas às vezes denigrem, né? Falam mal do Mercúrio retrógrado, mas ele é o mensageiro dos deuses. Olha que interessante. Então, ele rege a comunicação, ele rege os signos de Gêmeos e de Virgem. Então, todos os assuntos falando de Gêmeos e Virgem também vão estar em pauta. Quando se fala de Mercúrio também, ele rege a comunicação física e mental, ou seja, a forma que a gente se comunica tanto na forma física, falando, como também o nosso intelecto. Então, também fala um pouco do movimento, das viagens, pequenas viagens, né? O movimentar, se transporte, se deslocar. Também rege o sistema nervoso. Então, dependendo de onde está esse planeta, pode trazer respostas em cima desse assunto também. Na parte da astronomia, então, ele é um planeta mais próximo do Sol. Ele tem um ciclo mais curto também, que é de cerca de 88 dias. E esse planeta, como ele tem está mais próximo do Sol no sistema solar, quando a gente olha o mapa astral, muitas vezes, esse signo, por estar nessa distância, ele aparece muitas vezes próximo ao Sol também. Ele muitas vezes está em conjunção com o Sol no mapa astral das pessoas, trazendo essas características de Gêmeos e de Virgem também para o Sol da pessoa, independente do signo que está passando, tá? Então, é por causa disso, tá? Que como ele tem um ciclo curto e pela proximidade e tal. Então, Mercúrio, que rege a mente, nosso sistema nervoso, eu vou buscar aqui mais pertinho para eu conseguir ler aqui, também está relacionado com as atividades lógicas. Então, assuntos da casa 3 também tem a ver com Mercúrio. Então, como se ele fosse regente desses assuntos também, para associar para você entender. Também ele é um distrito de sensibilidade, de intuição.
Sem esse planeta, nós seríamos indivíduos puramente instintivos, não racionais. Indica a forma como nos comunicamos, né, o verbal, a escrita, com os nossos semelhantes, né, com as pessoas, enfim. Além disso, é um instrumento que nos permite aferir pensamentos e a não forma lógica e clara. Ou seja, aquilo que é lógico do não lógico, a gente consegue identificar. Então, ele sugere aonde a gente pode ter maior número de informações e trocas. Esse signo também, onde ele está, quais signo ele, o Mercúrio está em qual signo, também traz algumas características, então, porque assim, depende do signo que o planeta está, também vai trazer características, assim, de fluidez ou não. Por exemplo, é o signo da comunicação, mas vai estar num signo muito instintivo, ou no signo de água, no signo de terra, no signo de ar, então, ou de fogo. Então, depende muito de onde o planeta está passando. E, peraí. Depende de onde esse signo está passando, esse planeta está passando, qual signo, também traz uma característica específica para o planeta, para a influência do planeta também. Então, depende da casa também. Então, assim, ó, deixa eu só pegar aqui, que eu me perdi, aqui caiu uma folha no chão. Então, traz muito, assim, as características de causa e efeito, digamos assim, dependendo do signo que está a mudança desse planeta. Então, se você sabe aonde está teu Mercúrio no teu mapa, observa lá o que você tem de se comunicado, ou se você tem a sensibilidade mais aflorada, como é que fica esses assuntos para você, tá? E principalmente quando ele entra em movimento retrógrado, se enrosca ou não esses assuntos para você. Até porque, eu não falei antes, mas eu tenho que falar. É ano, né, de Mercúrio. O ano de 2022 é regido por Mercúrio. Então, começou o ano astrológico em março e vai até março do ano 2023, o ano regido por Mercúrio. Mas a gente sempre sente as características um pouco antes, um pouco depois. Então, a gente sempre sente essas influências. E então, os assuntos de comunicação, os assuntos de saúde, os assuntos de meios de transporte, todos esses assuntos do intelecto, da mente, mais mental esse ano do que o ano passado, por exemplo. Então, são pautas para esse ano. Então, perceber que às vezes a mente fica confusa, perceber que existe muita informação, pode existir fofocas, pode existir muita... Tem que segurar na mão. Tem que segurar aqui, ele quer fugir. Pode existir muita informação, muita coisa, muito movimento, que é o que o planeta de Mercúrio então traz como características para o ano. Então, por exemplo, agora passando por Câncer, daqui a pouco passa para Leão, e a gente vai sentindo essas tendências também na forma de se comunicar, na forma de se expressar, até na forma da nossa mente trabalhar também. E isso, se a pessoa tem forte próximo ao Sol, por exemplo, vai trazer mais forte esses pontos. Por isso é muito interessante saber aonde está. Na mitologia, diz aqui, ó, Mercúrio é o mensageiro dos deuses. No sistema solar, ele se situa entre o Sol e todos os outros planetas. Então, por isso, simbolicamente, é o que liga o nosso eu consciente tanto ao mundo interno como externo. Olha que legal. Eu sabia que tinha aqui, mas eu não sabia aonde estava para falar para vocês lá no comecinho, mas tá aí, ó. Então, representa a necessidade do homem de estabelecer comunicação com o meio ambiente para aprender a se adaptar, trocar e desenvolver sociabilidade. É a nossa capacidade de perceber, fazer associações mentais e classificar o conhecimento. Sendo assim, o signo de Mercúrio se posiciona no mapa astral, mostra como nós nos comunicamos, pensamos e também a nossa capacidade de aprender
com as experiências. Claro, Gêmeos é o curioso, né? E então, Mercúrio rege Gêmeos, então também traz essa curiosidade de querer aprender, de querer descobrir, de querer saber, de estar aberto para esse conhecimento também. E aí você percebe aonde você se comunica, aonde você está mais comunicativo, aonde você precisa aprimorar a comunicação, porque às vezes aonde está Mercúrio talvez traga um desafio de conseguir se comunicar ou não. E isso a gente consegue entender através do mapa astral e também saber qual que é as ferramentas para dar o próximo passo. Então, se você precisa desenvolver a comunicação, o que precisa ser feito para desenvolver a comunicação? De que forma? Ou se você trabalha com escrita, e de que forma você precisa desenvolver essa escrita? De que forma está sendo pedido para você se desenvolver? Tá? E também o movimentar, o viajar, como eu já falei antes, também faz sentido aqui, tá? Então, não deixe de descobrir onde está o Mercúrio no teu mapa astral para utilizar essa energia poderosa no seu dia a dia, utilizar as ferramentas e principalmente cuidar também quando o Mercúrio estiver retrógrado para que você não caia nas armadilhas que podem ser depositadas na tua frente e você, por não saber, cair nelas, tá bom? Um beijo para até o próximo vídeo. Tchau, tchau!